O presidente Trump quer assumir o controle do Estreito de Hormuz. Ele diz que não há negociações em andamento, exceto pelo que Jared Kushner afirma. As conversas estão acontecendo, então teremos de esperar para ver aonde isso vai levar. Mas estão surgindo cada vez mais evidências, vindas do Irã, de que eles não estão preocupados em conversar, nem sequer interessados nisso. Eles estão apenas se preparando para mais combates, para ver aonde isso pode chegar e quem pode estar no caminho certo aqui. Temos de volta conosco hoje o coronel Douglas Macgregor, que, é claro, é analista de defesa e política externa, ex-assessor do secretário de defesa e veterano de combate altamente condecorado. Doug, sempre sinto de volta, Nostrum. Me surpreende que você tenha mostrado a Península Trump sem colocar o nome Trump ali. Ainda está escrito Golfo de Omã e Golfo Pérsico. Estou surpreso que não esteja escrito Golfo de Trump, porque, bom, não sei. Acho que ele já ficou com o Golfo da América. Bem, se você olhar para a Península Trump, ela realmente parece apontar para algum tipo de grande cavidade anal geográfica. Bem, tem isso. Eu não tinha olhado por esse lado. Ao que parece, Gary Larson. Tenho que dizer, não era assim que eu achava que diplomacia queira. Bem, acho que é mais ou menos a isso que se resume a situação do presidente Trump neste momento. E vamos ver quem vai estar do outro lado recebendo esse tipo de coisa. Mas não parece que o presidente Trump realmente tenha consciência do tamanho do perigo em que, na minha opinião, estamos agora. Vamos ver o que você acha disso. Isso foi publicado hoje de manhã, há menos de 2 horas. Ele diz que não há negociações nem conversas em andamento ou programadas com a República Islâmica do Irã. O bloqueio naval continua em pleno vigor. O Estreito de Hormuz está aberto e funcionando. Todas as minas aquáticas foram removidas ou detonadas. Obrigado pela atenção a este assunto. Eu nunca sei o que isso quer dizer. Não sei por que ele coloca isso aí. Mas quero dizer, vamos olhar para essas coisas em ordem, em sequência. Vamos começar pelo final, que o Estreito de Hormuz está aberto e funcionando. Esse é o entendimento. Até onde eu sei, o Coelhinho da Páscoa, a Fada Madrinha e o Papai Noel foram todos ressuscitados neste governo. Então, acho que essa é uma afirmação perfeitamente viável. Bem, aparentemente, há quem esteja mais cético. E uma coisa, nesta manhã, é que a questão do diesel, sobre a qual temos falado e sobre a qual você fala há bastante tempo, agora está começando a furar, eu acho, as narrativas do Coelhinho da Páscoa. Nesta manhã, na verdade, isso foi ontem à tarde, o Zero Hedge publicou: a economia industrial, ou para completamente, ou os consumidores, estão prestes a sofrer o maior repasse de custos de energia da história, à medida que os spreads de crack do diesel disparam. E você pode ver aquela linha no meio. Quando o memorando de entendimento foi assinado, tudo o que Trump precisava fazer era deixar o acordo seguir seu curso, deixar acontecer. E o estreito teria permanecido aberto. Aquela linha teria continuado a cair. Em vez disso, ela começou uma alta imediata com a campanha de 13 dias e não caiu desde então. E agora chegou perto de níveis históricos. O que isso lhe diz? Isso preocupa você? Bem, veja, sabemos que neste momento a escassez de diesel já começou a afetar a Europa. E os europeus, para transportar alimentos, água, combustível e tudo o que é essencial à vida humana, dependem muito mais do diesel do que de qualquer outra coisa. Em outras palavras, sem diesel na Europa, tudo praticamente para. Acho que podemos dizer com tranquilidade algo de que já falei no passado, mas que agora está se tornando muito agudo. Acho que estamos à beira de uma explosão na Europa, particularmente na Alemanha, em menor grau na Áustria e no norte da Itália, e certamente na França e na Grã-Bretanha. Sem diesel, há uma emergência de estado séria, muito séria. E sabe, de novo, o que me espanta
é que só agora as pessoas estão finalmente começando a perceber que, além do diesel e do combustível de aviação, e o combustível de aviação, é claro, está disparando, continuamos tentando segurar esse preço com o que quer que tenhamos em estoque. A verdade é que 40% do enxofre vem do Oriente Médio. E o enxofre é essencial para toda uma série de operações de mineração e de refino. E tudo isso vai cair como uma tonelada de pedras, primeiro sobre a Europa e também sobre nós. E eu não sei como o governo Trump vai enfrentar isso. Quero dizer, de repente, as mesadas que estão sendo pagas a todos na Câmara e no Senado pelos israelenses e seus agentes judeus sionistas nos Estados Unidos talvez não acabem sendo suficientes para garantir que eles não despertem e, de repente, exijam mudanças. E veja, esse despertar vai acontecer aqui à força, de novo, atravessando a bobagem e o ruído. Porque veja, acho que precisamos ser honestos e reconhecer isso com toda a seriedade. Quando Trump publica coisas assim, é no Truth Social dele. Não é outra pessoa publicando. É ele mesmo que está publicando isso. E quando você o ouve falar sobre isso, é aí que fica ainda mais preocupante, como ele fez ontem no Salão Oval. Bem, eu acho que é uma ótima ideia, sim. Quer dizer, nós controlamos isso. Controlamos com o bloqueio. Temos um bloqueio. Controlamos isso com um bloqueio. E eu gosto da ideia de declará-lo um território. Por que você faria isso? Nós temos controle total sobre o estreito. Agora, eles podem ser um incômodo. Podem colocar uma mina na água, e as pessoas não gostam que minas atinjam seus navios de bilhões de dólares, sabe? E assim por diante. Mas estamos retirando milhões de barris de petróleo por semana. Se você olhar os números que estamos alcançando, o estreito está aberto e os preços do petróleo estão caindo. E vão continuar caindo, a menos que decidamos fazer algo muito mais drástico do que estamos fazendo. O Irã está em grandes dificuldades. Certo, antes de tudo, o preço do petróleo, na verdade, não está caindo essa semana. Está subindo e vamos ver até onde vai, porque ele é muito bom em manipular o preço do petróleo no mercado de papel. Mas, como você disse, isso está começando a afetar de fato a atividade econômica em toda a região. Mas ele parece achar que sim, não tem problema. Sim, acho que é um ótimo acordo. Vou simplesmente aceitar e declarar: este é o nosso território. Mas é claro, isso não significa nada. Literalmente, não significa nada nesse contexto. E o lado iraniano, sobre o qual vamos falar daqui a pouco, tem uma visão diferente disso. Mas, se essa é a crença dele, Doug, o que isso diz sobre a perspectiva de que isso possa ser resolvido, de alguma forma, no futuro próximo, sem mais ações militares? Bem, sabe, é difícil distinguir declarações e pensamentos delirantes de crenças. Eu não sei quanto ele realmente acredita e quanto ele fala, porque quer que seja verdade. E ele acha que, milagrosamente, entre o momento em que diz isso e algum ponto no futuro, aquilo pode se tornar realidade. Eu simplesmente não sei. Acho que o mundo, se você olhar para o Trump como se ele fosse um rádio, acho que a maior parte do mundo já desligou o aparelho. Ninguém presta tanta atenção assim em nada do que ele diz. Um amigo meu acabou de voltar do interior do estado de Nova York, de onde ele é. Passou bastante tempo lá em cima, em Utica, e mais ao norte, até a fronteira com o Canadá, viajando, visitando amigos. E ele disse que ninguém lá está nem remotamente interessado em nada sobre o conflito com o Irã. Ele disse que a maioria deles não presta muita atenção nisso, mas está prestando atenção à alta dos preços dos combustíveis, às mudanças no preço dos alimentos. Acho que em algum momento ele vai se chocar com a realidade. Mas isso não vai acontecer da forma que ele imagina. Não vai haver uma transformação mágica do Golfo Pérsico em um pequeno lago que chamamos de lagoa particular dele, com todo mundo operando livremente. Acho que isso vai se manifestar na forma de preços mais altos e de indignação real, tanto aqui em casa quanto no exterior. Agora, você mencionou uma raiva real.
E relacionado a isso, surgiram algumas informações nas últimas 24 horas, mais ou menos. O lado iraniano disse que vem trabalhando com o lado omanense para criar um novo mapa, eu acho, de como os fluxos vão sair. Eles dizem que isso é separado da questão de haver pedágios ou não, ou de reabrir a passagem. Mas seria algo como dizer, é por aqui que o tráfego vai passar. Temos pressionado bastante Oman para não ter nada a ver com o lado iraniano, para não fazer nenhum tipo de acordo e assim por diante. Tanto que ontem, o presidente Trump disse, vou bombardear do Irã e de Oman se eles não saírem do caminho, ou algo assim. O que você acha da declaração pública dele, de que realmente bombardearia um de nossos amigos na região? Bem, é uma forma inovadora de política externa que, na minha opinião, vai produzir uma catástrofe. Já produziu. E daqui para frente, só vai piorar. Não é que as pessoas não acreditem nele. Acho que elas estão profundamente preocupadas com a capacidade dele de tomar ações estúpidas e provocar consequências perigosas. Então tenho certeza de que em Oman, o sultão de Oman está muito preocupado com tudo isso. O problema é que não há muita coisa que ele possa fazer a respeito. O que ele pode fazer é perceber que em algum momento nós vamos desmoronar e ir embora. Mas ele ainda vai continuar vivendo ao lado da Pérsia ou do Irã. E acho que é essa a conclusão a que a maioria das pessoas finalmente chega. Sabe, nós podemos ir e vir. Chegamos pelo mar e saímos pelo mar. Chegamos de avião e saímos de avião. Mas essa enorme potência, chamada Pérsia e Irã, que sempre teve grande peso naquela região, agora é de fato a principal potência regional. Então, se ele tiver de suportar alguns danos causados por bombardeios, e no fim das contas conviver com o vizinho no longo prazo, acho que ele vai conviver com o vizinho no longo prazo. Enquanto isso só vai jogar mais combustível no fogo contra nós. Os sauditas, todos os Emirados, os vários pequenos estados, e agora cada vez mais Israel, devo acrescentar, todos sabem em privado que não podemos protegê-los. Acho que esse é um reconhecimento muito importante. E mesmo deixando de lado o fato muito doloroso de que não conseguimos proteger nenhum dos sultanatos, nem nossas próprias bases, aliás. Por quê? Duas perguntas. Primeiro, você acha que isso é só retórica, que Trump nunca faria isso de verdade? Ou existe a possibilidade de que ele possa bombardear Oman se eles não tomarem a decisão? Abre aspas, certa, fecha aspas. Eu não descartaria de imediato nada do que ele diz quando se trata do uso da força. Já vimos muitas evidências disso. Sabe, ele diz, vou atacar isto, aquilo ou outra coisa, e no fim das contas chegamos lá e fazemos isso. Então acho que as ameaças dele precisam ser levadas muito a sério. E nesse ponto, o que mais ele realmente tem? Quer dizer, é isso que precisamos ter em mente. O que mais ele tem em sua chamada caixa de ferramentas? Que incentivo alguém na região tem para cooperar conosco, para trabalhar conosco, rumo a algum tipo de desfecho viável, quando demonstramos que o único resultado aceitável, como ele diz, é uma rendição abjeta, certo? Você tem que se render a mim. Caso contrário, não há nada. O que significa que o Irã é alvo ou está programado para destruição total. Os iranianos sabem disso. É por isso que não estão dando atenção a nada do que ele diz. Eles simplesmente estão fazendo o que fizeram durante anos. Se preparar para o pior. E continuam se preparando para o pior. Só que agora, acho que vão partir para a ofensiva. Podemos falar um pouco sobre isso, se você quiser. Sim, eu quero. Mas, antes de entrarmos nisso, se isso de fato acontecer e atacarmos Oman, que obviamente é amigo dos Estados Unidos há décadas, talvez séculos, muita coisa remonta até os anos 1800, no fim daquele século, o que isso faria com nossa relação com as outras nações árabes do Golfo? Quero dizer, com o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, a Arábia Saudita. Se elas virem que estamos dispostos a bombardeá-las quando não fazem o que eles mandam, o que isso faria com essa relação? Isso faria com que se alinhassem mais? Ou faria com que elas também quisessem romper nossa relação?
Bem, se olharmos para a Arábia Saudita, acho que eles já entenderam isso. E os sauditas sabem que não há futuro de longo prazo baseado em qualquer tipo de amizade. E essa coisa de falar em amigos e inimigos, as pessoas não entendem que grande parte disso se deve ao Trump. Trump fala de tudo, como se fosse uma questão pessoal para ele. Ah, eu sou amigo de Mohammed bin Salman. Sou muito amigo de fulano e tenho uma ótima relação com Cicrano. Tudo isso é besteira. É tudo irrelevante. Nunca significou nada e nunca vai significar nada. O que conta são os interesses. E neste momento, o interesse saudita provavelmente é fechar um novo acordo com outras potências que possam lhe oferecer o que nós não podemos. Agora, quem são elas? Bem, você está olhando para os turcos e os paquistaneses, duas potências muçulmanas sunitas. Nenhuma dessas potências tem muito petróleo, e as duas estão com pouca disponibilidade de dinheiro. O que a Arábia Saudita tem? Tem dinheiro e muito petróleo. Então acho que os sauditas já estão demonstrando de forma conclusiva que, do ponto de vista deles, nós não somos um parceiro confiável. Também acho que eles estão sofrendo muita pressão por terem, essencialmente, feito o papel de cachorrinho de Israel. E isso acabou. Os Emirados Árabes Unidos estão adotando sua própria posição em todas essas questões. Estão enviando dinheiro e ouro para o Irã para persuadir os iranianos a deixá-los em paz e não destruírem o que eles possuem. O Kuwait está desesperado, obviamente. Mas o Kuwait já está na agenda para ser dissolvido. Lembre-se, os iranianos voltam à nossa guerra, na qual nós, entre aspas, libertamos o Kuwait da ocupação iraquiana. E a visão deles é que, bem, o Iraque, que agora é aliado do Irã, deveria controlar o Kuwait de qualquer forma. E acho que vamos ver isso acontecer. Quero dizer, tudo isso está nesse enorme caldeirão fervilhando, com muita gente insatisfeita lá dentro. Estamos apenas no começo desse processo. Então acho que você tem razão. Acho que o presidente Trump está ficando mais desesperado a cada dia que passa e não consegue admitir publicamente que sua tentativa de obter controle do Golfo Pérsico fracassou. Isso não vai acontecer tão cedo. E apesar de toda a conversa sobre o que está conseguindo passar, o equivalente a talvez um navio por dia consegue furar o bloqueio, se tanto. Certo. E quero voltar a falar sobre isso. Veja, Trump acha que está tudo aberto e funcionando. Como você diz, só está passando um pequeno fluxo, e muito disso vem, na verdade, do lado iraniano. Nós afirmamos que não está passando nada, mas aparentemente alguma coisa está indo para a China. Sim. A outra questão que ele levanta aqui é que não há negociações em andamento. Nada está acontecendo, embora ele tenha dito antes que estávamos meio que negociando. Mas, se você ouvir Jared Kushner, ele parece achar que há negociações em curso. Então, neste momento, o presidente Trump está muito focado na pressão econômica. Ele acredita fortemente no bloqueio. Se você olhar para a economia iraniana, ela está muito pior. Já estava ruim antes da guerra. Agora está muito pior. Mas o presidente Trump foi muito claro sobre o motivo de ter tomado as medidas que tomou. Ele acredita que o Irã não pode ter uma arma nuclear. E se o Irã estiver disposto a concluir o acordo que vem discutindo conosco, abrindo mão da capacidade de criar uma arma nuclear, então, obviamente, ele está disposto a fazer um acordo que poderia ser ótimo para o povo iraniano. É algo a que ele estaria aberto. Mas, neste momento, eles não estão demonstrando nenhum interesse em fazer algo que faça sentido para nós. Bem, é algo que faça sentido para nós. É sem brincadeira. Nós tínhamos um acordo, Doug, chamado Memorando de Entendimento, que deveria levar a negociações para encerrar a guerra em várias frentes. E destruímos isso em questão de dias depois de assiná-lo. Então, estejamos falando com eles ou não, haja intermediários ou não, não há nada, não há motivo, não há lógica para que eles concordem com qualquer coisa agora. Se é esse o caso, por que estamos sequer mantendo essa ficção de que estamos falando com alguém?
E se não vamos voltar a uma guerra para resolver isso, o que não podemos fazer, porque não temos os recursos ou a capacidade defensiva. Eles têm capacidade defensiva para resistir a isso. Para onde isso está indo, na visão de Trump? Bem, acho muito importante ouvir Jared Kushner. Jared Kushner é meio que um agente duplo. Por um lado, ele é o representante pessoal do Sr. Netanyahu, junto ao presidente Trump, e na prática, ao governo dos Estados Unidos. Então, o que ele diz deve ser levado a sério, porque você está ouvindo as preferências, na verdade, eu diria as exigências, do Sr. Netanyahu. É como ter de ouvir alguém como Ben-Gvir, que é o equivalente ao diretor do FBI dentro de Israel, e levar muito a sério o que ele diz. Ele vem fazendo comentários no sentido de que deveríamos matar 40 ou 50 moradores de Gaza todas as noites, ou algo assim, porque eles não são pessoas, não são humanos. Precisamos simplesmente continuar fazendo isso, dia após dia após dia. Mais uma vez, é preciso levá-lo a sério, porque ele fala em nome do Sr. Netanyahu no âmbito interno, e isso também tem implicações internacionais. Mas há outra coisa. Kushner tem um acesso absolutamente sem precedentes ao presidente dos Estados Unidos. E acho que é mais do que apenas acesso. Acho que ele, francamente, exerce uma enorme influência sobre o presidente e, consequentemente, sobre os Estados Unidos. E determina o que é importante e o que não é. Então, tenho mais notícias para todos. Se você seguir essa linha de raciocínio até a conclusão inevitável de que estamos falando, haverá uma retomada do conflito com o Irã. Enquanto isso, teremos esse bloqueio naval. E a gente se pergunta, o que esse bloqueio naval está fazendo, além de tornar o mundo miserável? Porque, como você acabou de apontar, sim, um navio consegue sair praticamente todos os dias. Geralmente, ele vai lotado de petróleo para a China. Se não vai para a China, vai para a Índia. No fim das contas, os coreanos e os japoneses precisam disso desesperadamente, então também estão tentando conseguir. Mas isso não tem nada a ver conosco. O que estamos tentando fazer é cumprir as obrigações pessoais do Sr. Trump com o grande Israel. E é onde estamos. Portanto, não vejo como se chega ao grande Israel, que de qualquer forma, acho que é outra ilusão. Mas não vejo como alcançá-lo sem colocar as forças armadas dos Estados Unidos de volta na luta contra o Irã. Não que isso garanta o sucesso, mas é o melhor que o Estado israelense e seus agentes aqui nos Estados Unidos, como Kushner, poderiam esperar. Bem, eu vou dizer quem está ouvindo Kushner, o lado iraniano. Eles também estão ouvindo Trump, quando ele fala em tomar o controle do Estreito de Hormuz, quando fala no passado em aniquilar a civilização deles. Eles têm prestado muita atenção a isso. E acho que foi hoje mais cedo que Galibaf apareceu na televisão iraniana e disse sim sobre a liberação no Estreito de Hormuz. E deixem-me deixar claro. Enquanto os Estados Unidos não cumprirem seus compromissos previstos no memorando de entendimento, incluindo suspender o bloqueio à liberação de ativos congelados, suspender as sanções ao petróleo, por fim às ameaças e às operações militares em todas as frentes, além de outras condições com as quais os Estados Unidos concordaram, o estreito não será reaberto. Então agora, ele está dizendo, olha, o acordo que tínhamos em 17 de junho sobre algumas coisas que precisavam ser resolvidas de imediato, mas com a abertura do estreito primeiro, eles disseram que isso agora está fora de cogitação. Agora, se você quer um acordo diplomático, tem que liberar os fundos para nós. Tem que suspender as sanções. Tem que acabar com a guerra no Líbano, e isso significa, na perspectiva deles, Israel se retirando. E depois tem que abrir completamente o bloqueio e retirar todas as suas tropas. O que, é claro, Trump nunca vai fazer. Nenhuma dessas coisas. Então, quer dizer, suponho que seja uma pergunta óbvia, mas onde isso nos deixa? Bem, acho importante entender que ao matar a geração inicial de líderes no começo da campanha, agora temos pessoas no comando
que são infinitamente mais determinadas. Não que o grupo anterior não fosse, mas agora a visão deles é que não adianta conversar com Trump nem com qualquer outra pessoa em Washington. Na verdade, em Teherã, eles concluem que seria melhor abrir negociações diretas com Netanyahu, porque no fim das contas, é ele quem está no controle. E claramente, isso não vai acontecer. Então voltamos à sua pergunta original. Em que rumo estamos? Estamos em rota de colisão. É uma rota de colisão com a realidade, que impõe mais guerra. Em algum momento, tudo entra em colapso, porque não conseguimos sustentar isso. E já vimos problemas na Marinha. Agora, quão graves são esses problemas? Quantos problemas eles tiveram a bordo? Isso é uma questão de especulação. Não dá para saber sem estar lá. E há vários relatos que entram em conflito uns com os outros. Mas não podemos imaginar que se você mantém pessoas no mar por quase, quanto é mesmo, 10 meses, 290 dias, elas vão ficar miseráveis. Nossa, que surpresa. Mas há outra coisa acontecendo. E isso se relaciona ao seu comentário sobre o que podemos fazer. Temos sérios problemas de logística. Você deve se lembrar que quando tudo isso começou, um dos nossos pontos de discussão era que o Irã está lutando perto de casa, assim como a Rússia está lutando perto de casa. Bem, essa é uma enorme vantagem que nós não temos. Temos que transportar tudo por 6.000 milhas. E temos muito poucos portos na região que realmente ficam abertos para nós por algum tempo, porque não somos muito populares. Somos vistos como o problema, como a origem da guerra. Agora, se você não tem muitos portos aos quais possa ir, então recorre ao reabastecimento naval. Bem, o reabastecimento naval mudou ao longo de muitas décadas. Reduzimos o número de navios. Na verdade, não sei se temos algum hoje, tripulado por marinheiros da Marinha, que reabasteça outros navios. O que fazíamos antes era o seguinte: havia uma frota de embarcações comerciais que seguia até um determinado ponto. Depois, navios de reabastecimento da Marinha dos Estados Unidos, que eram de fato armados, assumiam a operação e concluíam o processo de entrega. Não fazemos mais isso, e a situação é muito mais problemática e perigosa. E por fim, não temos a profundidade nem a força necessárias. Sabe, quando operávamos nos anos 60, 70, 80, até no início dos anos 90, ainda tínhamos bem mais de 300, 400 navios, não mais. Temos, acho que a última contagem era de 189 navios na Marinha ativa ou regular. Não sei o que temos além disso em termos de apoio, mas é uma sombra do que já foi. Então estamos numa posição muito difícil. Caso contrário, não haveria, neste momento, tanta ênfase nos bastidores em preparar cada B-52, cada B-1, cada B-2 para operações contra o Irã, porque eles conseguem voar essas distâncias enormes. E é por isso que enviamos cada vez mais recursos de reabastecimento para a região. Estamos conduzindo isso. Não quero dizer com recursos mínimos, mas certamente, sabe, estamos numa situação logisticamente muito frágil. E além de toda a logística, surge a pergunta: o que é possível fazer? E eu vou entrar em algumas declarações que vêm saindo na mídia ocidental e em outras declarações que vêm saindo de Teherã, que indicam que estamos prestes a descobrir o que podemos fazer militarmente. Mas vejamos o que o presidente Trump disse, acho que ontem ou anteontem, ao responder à pergunta sobre os estoques de munição, sobre os JASSMs, os Tomahawks, os PRSMs e outras coisas, os ATAC-MS, por exemplo. Ele disse: sabe de uma coisa? Sim, não temos tantos desses quanto gostaríamos, mas o que usamos até agora é uma mixaria. Temos toda a munição de que vamos precisar para voltar e fazer o que for necessário. Isso não é verdade? Bem, podemos fazer bombardeio de saturação. Isso significa que cada B-52, por exemplo, enviado para a área do alvo, leva 90 bombas de 500 libras. E você pode fazer esses aviões voarem em formação. Não vai acertar com grande precisão, mas tudo que estiver sob aquelas bombas caindo acabará sendo destruído. Ora, nós já fizemos isso? Sim, é claro que fizemos. Fizemos no Vietnã. E funcionou? Às vezes, chamam isso de ataques Arc Light, esses ataques maciços de B-52 que chegam.
Começamos a seguir esse caminho durante a Segunda Guerra Mundial. E na Normandia, durante dias, sobrevoamos uma área muito pequena, com centenas de aeronaves e milhares de toneladas dessas bombas. Elas abriram a linha defensiva alemã por tempo suficiente para que pudéssemos atravessá-la em grande número. O que vamos fazer com isso no Irã? Quer dizer, praticamente a única coisa que você pode fazer com alguma certeza é atacar cidades. Então voltamos a fazer o que fizemos com os alemães e os japoneses. Não conheço muita gente que esteja totalmente convencida de que isso venceu a guerra. Certamente não venceu a guerra contra a Alemanha, mas certamente abriu caminho para o avanço dos exércitos soviéticos pela Europa Central. Isso sim, fez. No Japão, certamente matamos um grande número de pessoas. Mas, em retrospecto, achamos que a ofensiva submarina, que isolou as ilhas principais do Japão, estava reduzindo todo mundo a se alimentar de ratos. Então, não sou um grande defensor de entrar e bombardear em massa cidades iranianas, achando que isso vai ajudar. Não acho que vai. Então você passa para o próximo passo. Bom, se essa não é a resposta, por que não fazemos o que o Elbridge Colby propõe? Elbridge Colby já circula por Washington há algum tempo. Além de pregar guerra contra a China, ele também gosta de falar sobre armas nucleares táticas. E nós já falamos disso antes. Minha opinião é a seguinte. Concordo com Colin Powell quando ele era presidente do Estado-Maior Conjunto. Ele disse, sim, sabe, se usarmos algumas armas nucleares táticas, isso foi lá nos anos 90, tenho certeza de que os soviéticos vão olhar para isso e dizer, bem, é só uma pequena bomba nuclear. Não precisamos ficar muito preocupados com isso. E claro, a questão era óbvia. O quê? Você é idiota? Se você usa uma arma nuclear tática, existe um incentivo para que o lado adversário use tudo o que puder. Agora, eu não sei o que os iranianos têm. Não faço ideia. Mas isso também levanta a questão. Dependendo de quanto dano você cause, isso desencadeia algo de que todos vêm falando, que é o cenário de agosto de 1914, em que, de repente, China e Rússia entram no conflito. Isso pode acontecer. Espero que não. Não acho que eles queiram isso. Não vejo nenhuma evidência de que essa seja a preferência deles. Não acho que vão ficar parados e permitir que nós destruamos ou incineremos completamente o Irã. Então, eu gostaria de ter uma resposta melhor para você, mas é o melhor que consigo oferecer. Bem, e infelizmente, isso pode estar prestes a sair do campo hipotético, teórico, e entrar no campo do não. Vocês precisam tomar uma decisão aqui muito rapidamente. Deixa eu mostrar algumas coisas que saíram nas notícias. Ontem, acredito que a Reuters informou que o Irã ameaça novas operações ofensivas, enquanto os Estados Unidos descartam estender o acordo de cessar-fogo. O Irã vai adotar uma postura militar totalmente ofensiva, porque os esforços para negociar um fim permanente da guerra com os Estados Unidos estagnaram. Foi o que uma autoridade iraniana de alto escalão disse à Reuters na segunda-feira, enquanto Washington descartou estender um cessar-fogo temporário. Então, neste momento, aparentemente, até mesmo o prazo do memorando de entendimento já expirou. Bem, isso também foi ontem, na Carta de Hormuz. Eles estão alegando que, segundo suas fontes, o Irã vai dar, ou já deu, aos Estados Unidos um ultimato de 3 a 4 semanas para atender a todas as suas exigências. Caso contrário, vai escalar severamente a situação no Estreito de Hormuz, que está entre as coisas que vocês veem anotadas aí. Foi isso que Ghalibaf disse hoje, então isso dá alguma credibilidade a essa informação. E também temos isto do The Wall Street Journal, acho que foi ontem também. Diz que, depois que o presidente assinou o memorando de entendimento com o Irã em meados de junho, autoridades do governo se mobilizaram para construir apoio a um acordo que esperavam que reabrisse o Estreito de Hormuz e encerrasse gradualmente a guerra. Mas os líderes linha dura do Irã se reuniram em Teherã e elaboraram um plano diferente.
Segundo autoridades árabes iranianas, na visão delas, o pacto provavelmente foi apenas uma tentativa dos Estados Unidos e de Israel de aliviar, por enquanto, a pressão sobre a economia global e ganhar tempo para um ataque maior planejado mais adiante. Em vez de depositarem fé nas negociações, eles usaram os últimos 2 meses para se preparar para uma luta maior. No caso, o Irã. Então eles estão dizendo, olha, acho que o memorando de entendimento foi só uma tentativa de conseguir algum petróleo, aliviar a pressão sobre o preço do petróleo e depois se preparar para um ataque maior. Então eles acreditam, e eu confirmei isso por meio de uma fonte que tenho em Teherã, que é nisso que eles acreditam. E a implicação é que eles muito bem podem iniciar a próxima rodada, em vez de esperar serem atingidos. O que você acha? Isso remete ao ponto anterior que estávamos discutindo sobre as pessoas que estão no comando em Teherã. São pessoas radicalmente diferentes daquelas que estavam no comando há apenas 90 ou 180 dias. Elas não têm ilusões, e veem muitas evidências de que continuamos a enviar armas, equipamentos e suprimentos para a região. Vem um porta-aviões partir e outro chegar. Então, o que elas deveriam concluir? Estão concluindo exatamente o que você descreveu. Então, a próxima pergunta é, se elas vão adotar uma postura ofensiva, como isso seria? Bem, uma coisa que deixaram absolutamente clara é que estão bastante preparadas para destruir toda a infraestrutura petrolífera, junto com as várias usinas de dessalinização no lado oeste do Golfo Pérsico. Isso seria catastrófico. Seria o fim da Arábia Saudita e, francamente, da maior parte da população que vive lá. Acho que dissemos que havia entre 40 e 60 milhões de pessoas, algo nessa faixa, do Iraque até a fronteira dos Emirados Árabes Unidos com a Arábia Saudita. Mas aparentemente esse já não é mais o caso. Não sei quais são os números reais agora, mas um grande número de pessoas, de forma muito sensata, deixou a região. Então, nesse sentido, imagino que haveria menos perdas humanas. Mas ainda assim, essa é uma coisa que eles poderiam fazer. A outra pergunta, que não conseguimos responder com muita facilidade, é: até que ponto eles conseguem nos atingir no mar? A Marinha dos Estados Unidos e as pessoas que a comandam entendem essas limitações e têm sido cautelosas. Eles deslocaram seus recursos para muito mais longe da costa do que faziam há muito tempo. Não podemos nos dar ao luxo de perder esses grandes navios de guerra. Eles não podem ser substituídos com facilidade. Acabamos de discutir isso. Vocês têm o quê? Menos de 189 navios agora? E desse total, o que seria 1/3 ou mais já está de fato comprometido com esta operação no Golfo Pérsico e no Oceano Índico. Não temos mais 300 ou 400 navios, então é pouco provável que corramos muitos riscos nesse sentido. Mas os iranianos podem causar impacto? Eles conseguem nos atingir? Acho que vimos, em um dos ataques direcionados a Diego Garcia, que eles vêm desenvolvendo essa capacidade. Então, não acho que isso seja impossível. E imagino que eles possam buscar outros lugares além do Oriente Médio. Há outras regiões onde poderíamos ser atacados, atingidos, prejudicados e feridos. Não acho que eles venham para os Estados Unidos continentais. Mas diante da situação no México e do caos de lá, que sempre foi nosso ponto fraco estratégico, não seria muito difícil se organizar. Crime e terrorismo andam de mãos dadas. Eles poderiam fazer coisas no México que nos prejudicassem no Sudoeste. Não sabemos. E eu não tenho acesso a nenhuma informação de inteligência sensível que nos desse uma visão real disso. Sabe, o presidente Trump costuma dizer que temos, literalmente, quantidades ilimitadas de munição e assim por diante para enfrentar isso. Também gostamos de ser nós a tomar a iniciativa em tudo. Nós decidimos quando algo vai acontecer. Nós decidimos a dimensão do que vai acontecer e assim por diante. Mas e se o Irã decidir tomar a iniciativa e aí tivermos que reagir?
Há alguns dias, o vice-presidente Vance falou sobre as ferramentas que, segundo ele, nós temos. As ferramentas que ele menciona aqui são suficientes para reagir caso o lado iraniano dê o próximo passo. Os iranianos às vezes assumem compromissos que não cumprem. Eles fazem um acordo, não cumprem um acordo. E eu entendo seu ponto sobre essa dinâmica de vai e vem, mas acho que isso reflete o fato de termos muitas ferramentas à nossa disposição para compelir ações. Às vezes estamos focados na questão da energia, porque queremos que os americanos possam pagar o preço do petróleo e do gás. Às vezes, obviamente, estamos focados na dimensão militar. Às vezes, estamos focados no programa nuclear. Então, que realmente aqui vocês estão revendo do presidente dos Estados no auge de sua autoridade, com muitas ferramentas. Ele tem muitos instrumentos. Quer dizer, de que instrumentos nós dispomos para reagir a isso? Se o Irã de fato atingir aquela lista de alvos de que você estava falando, de que instrumentos nós dispomos para reagir a isso? Bem, eu sei que estamos ficando com cerca de 32% dos lucros de todo o petróleo vendido que sai da Venezuela, o que é uma porcentagem muito alta. Na verdade, é mais do que as reparações que insistimos que os alemães pagassem depois da Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, nós e os aliados ficávamos com 13% de tudo o que os alemães exportavam. Então, é uma comparação interessante. 13% depois da Primeira Guerra Mundial e 32% hoje. E o argumento era, bem, estamos usando isso para pagar pela operação inicial que capturou Maduro e sua esposa. Mas obviamente vai muito além disso. Eu não sei quais são as coisas de que ele está falando. Se estamos falando de mais sanções, mais intimidação, mais pressão nesse sentido, eu não acho que essas coisas possam ter o efeito desejado. Acho que, aconteça o que acontecer naquele departamento, isso vai ser ignorado ou derrotado. E será derrotado com a ajuda de outros países, cada vez mais alinhados com o Irã. E essa é uma das coisas que eu não acho que percebemos. Estamos começando a ver o armamento gradual, a transformação em instrumento militar do que eu chamaria de Aliança dos BRICS. Ela começou simplesmente como um gigantesco bloco comercial. Em outras palavras, uma operação para construir uma alternativa ao nosso sistema financeiro, que exploramos e usamos para pressionar as pessoas a fazerem o que queremos. Como sair disso? Bem, você sai e passa a operar inteiramente nesse novo sistema financeiro centrado na China, que está surgindo em torno dos BRICS. Então, acho que essas coisas já estão em andamento. E algumas pessoas chamam isso de desdolarização. Acho que isso já está em andamento. O que quero dizer é que causamos um dano enorme a nós mesmos. Não vejo nenhuma evidência de que qualquer coisa que façamos neste momento contra o Irã vá ser boa para os Estados Unidos, para o povo americano e para nossos interesses estratégicos de longo prazo. Mas sabe, não acho que exista qualquer estratégia de longo prazo. Não acho que já tenhamos tido uma estratégia de longo prazo. A única que podemos apontar nos últimos anos é, obviamente, a contenção, ao longo das últimas décadas, e ela foi abandonada. Então esta é uma operação muito míope, com interesses de curtíssimo prazo. O interesse de aniquilar o Irã, fazê-lo se render, por assim dizer, a Donald Trump. Boa sorte. Deixe-me lhe fazer uma pergunta difícil. Mais uma vez, se o Irã tomar a iniciativa e começar uma sequência que provoque uma resposta dos Estados Unidos com um contra-ataque, eles podem interpretar isso como, digamos, tirar as luvas, e então atingiriam todos aqueles alvos que você mencionou. Isso vai, não acho que possa ter outro efeito, causar um impacto econômico catastrófico nos Estados Unidos. Uma grande recessão, possivelmente uma depressão. E isso vai nos causar muitos problemas no mundo todo. Qual é a possibilidade, ou talvez seja melhor falar das implicações, de o Irã calcular o seguinte? Olhem, podemos iniciar aqui a próxima rodada, que certamente vai provocar uma resposta.
Eles vão atingir nossa infraestrutura petrolífera, vão atingir nosso setor de energia, e isso será muito, muito doloroso e vai levar muito tempo para consertar. Mas isso poderia, no fim das contas, causar a derrota dos Estados Unidos. E nossos objetivos de longo prazo poderiam ser alcançados. Esse é um cálculo que eles poderiam escolher racionalmente? Eu acho que é. E acho que você está falando de danos causados à região do Golfo Pérsico e à sua infraestrutura, que exigiriam pelo menos 10 anos para serem recuperados. Então estamos falando de uma depressão global, sem dúvida. E acho que nesse momento também estamos bem encaminhados nessa direção. Uma coisa meio interessante é observar Scott Bessent. Ele é muito sensível ao mercado de títulos. Agora estamos bem acima de 5% nos títulos de 30 anos. Essa última venda de títulos foi extremamente cara para nós. Estamos em muitos apuros financeiros. E Scott Bessent está usando todos os truques e ilusões imagináveis que tem na manga para, de certa forma, adiar o inevitável colapso financeiro que eu acho que está vindo. Eu sempre observo, porque tenho muita confiança no que Jeffrey Gundlach, Luke Gromen e outros dizem, essa barreira de 5% nos títulos de 10 anos. E todo mundo deixa isso muito claro. Se você romper esse limite e passar de 5% de rendimento nos títulos de 10 anos, você entra em território desconhecido. E isso pode ser catastrófico para nós. Sim, este é o fim do sistema do petrodólar, que francamente acho que a essa altura já está morto de qualquer forma. Era um sistema que simplesmente reciclava dólares do Golfo Pérsico de volta para os Estados Unidos. Isso acabou. Você não encontra ninguém que queira investir na nossa dívida. Nós meio que adiamos o colapso no Japão, mas ao fazer isso, prejudicamos o euro, porque usamos o euro. Claro, como um banqueiro me disse outro dia na Europa, quem estamos querendo enganar? O euro e o dólar são a mesma coisa, é tudo dólar. Eu respondi, tá. Acho que estamos em um conjunto de condições financeiras muito frágeis neste momento. Acho que não sei qual dos dois quebra primeiro, Dan. Quebra primeiro aqui, financeiramente, dentro de casa? Ou explode no Golfo e depois quebra aqui, financeiramente? Não sei. Sim, mas talvez seja apenas uma questão de sequência, não de se vai acontecer ou não. Caso isso aconteça, vamos colocar isso no contexto do mundo para o qual estamos caminhando. Ao que tudo indica, vai haver um massacre em novembro. Estamos agora a menos de 90 dias disso, e é provável que o próximo Congresso, que toma posse em 3 de janeiro do ano que vem, tenha uma maioria esmagadora de democratas. É possível até que o Senado também fique azul. Ouvi algumas pessoas aqui em Washington dizerem que têm conhecimento de que os democratas já têm um plano bem definido. Vão fazer investigação, atrás de investigação, provavelmente audiências de impeachment, seja lá o que for, para paralisar completamente o presidente Trump e os republicanos nos próximos 2 anos, rumo a 2028. Aparentemente, esse é o plano deles. Então, quando você tem essa disfunção política que vai manter o presidente Trump na defensiva o tempo todo, e ao mesmo tempo, se isso voltar a ser cinético e houver uma forte pressão econômica sobre nós, que preocupações você tem em relação à viabilidade e à estabilidade interna dos Estados Unidos? A estrutura de poder sionista judaica nos Estados Unidos gastou, estima-se, 37 milhões de dólares para expulsar Thomas Massie do cargo. Agora, quanto vai custar a eles manter o controle de cadeiras suficientes na Câmara e no Senado para impedir a remoção de Donald Trump do cargo? Eu não sei. Mas, se custa 37 milhões de dólares para expulsar apenas um membro, e eles têm muito dinheiro, quero dizer, há reservas de dinheiro que eles vêm acumulando por aí. E estou falando dessa estrutura de poder sionista judaica, envolvendo centenas de milhões de dólares que poderiam ser usados com o objetivo de impedir que Donald Trump seja removido
para que possam manter o controle do governo dos Estados Unidos. Eles já têm esse controle neste momento, porque sabemos que 80% da Câmara e do Senado são na prática pagos pelo lobby para fazer o que ele quer. Então, isso é um fato. Basta analisar os valores de dinheiro que entram ali. E é impressionante. Às vezes é muito dinheiro, outras vezes não é tanto assim. Mas os membros são tão gananciosos por dinheiro e tão desesperados por dinheiro para se manter no cargo que fazem quase qualquer coisa para conservá-lo. Então, suponho que esta eleição provavelmente não vai correr bem para o Trump em particular. Mas a verdadeira questão é, e esse lobby? Ele consegue manter o controle? Acho que tem uma chance de conseguir. Eu ainda não descartaria essa possibilidade. Agora, é claro, isso pode mudar se o sistema financeiro quebrar entre agora e novembro, e isso não é impossível. Quero dizer, se você ouvir Ray Dalio e outros, eles dirão que isso poderia acontecer com muita facilidade. Então, eu não sei, não tenho bola de cristal. Não dá para saber com precisão quando esse tipo de coisa acontece, mas isso poderia acontecer. Agora, quando você fala de tranquilidade doméstica, lembre-se, temos mais de 50 milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos neste momento que não nasceram aqui. Quantas delas são ilegais? Quantas são legais? Eu não sei qual é a divisão exata, mas, normalmente, os números que você recebe do governo federal, dependendo da administração, são mentiras, não são verdade. Então acho que temos dezenas de milhões de ilegais no país. O que a maioria deles vai fazer? E acho que depende. Também depende das pessoas que têm cidadania dos Estados Unidos, mas francamente elas são americanas só nominalmente. Quero dizer, eles meio que ficam ali e dizem, eu sou americano, certo? O que faz de você um americano? Bem, eu tenho cidadania. Bom, pipoca, doce, cidadania, escolha o que quiser. Francamente, não é tão difícil de conseguir. Pelo menos não para quem tem algum dinheiro ou influência. É mais difícil para quem não tem nada disso. E muita gente trabalhou muito duro para conseguir essa cidadania, o que é uma das razões pelas quais estão indignados com a imigração ilegal. Mas o meu ponto é que não sabemos como muitos grupos vão reagir. Alguns grupos podem voltar para os lugares de onde vieram, pelo menos até as coisas aqui se acalmarem. Outros grupos não têm para onde voltar. E aí há a questão do Estado de Direito. Onde estamos nisso agora? Quantos policiais deixaram a corporação porque têm medo de fazer o próprio trabalho? Eles têm medo de que, se fizerem o trabalho deles, acabem diante de um juiz, e esse juiz vai castigá-los e, no fim, crucificá-los e mandá-los para a cadeia, quando o que fizeram foi apenas o trabalho deles. Como você conserta essas coisas? Lembrem-se, se voltarmos a 2016, foi para isso que Donald Trump foi eleito. Não deu muito certo para ele, porque ele não sabia o que estava fazendo durante o primeiro mandato. Depois, havia a esperança de que, se conseguisse um segundo mandato, ou neste caso o mandato depois de Biden, ele talvez tivesse aprendido alguma coisa e acertado algo. Mas descobrimos que desta vez ele nem está no controle. Ele não governa. Quem governa é o lobby. Então, o que poderia acontecer? Acho que pode acontecer de tudo, desde uma desintegração social total, uma desintegração da sociedade rumo ao caos, até uma agitação moderada em todas as grandes cidades do país. Porque é nas cidades que se concentram dois tipos de pessoas. Pessoas de renda muito alta, não são tantas, mas são muitas, e no outro extremo, grandes números de pessoas que não têm nada. E se não conseguem o que precisam para sobreviver e já não têm nada, tendem a agir de forma imprudente. Então, não posso entrar em mais detalhes, mas acho que temos de aceitar o fato de que nada disso são boas notícias. E isso faz você se perguntar o quanto todos em Washington estão completamente desconectados da realidade. E toda vez que visito o lugar e converso com as pessoas, penso que elas estão vivendo em algum ponto dos anos 60, ou no fim dos anos 80, começo dos 90. Elas não vivem no mundo que é a América de hoje.
Sim, essa é uma das coisas que me preocupam. Exatamente isso, porque é algo desconhecido. Mas quase certamente vai ser ruim se seguirmos por esse caminho por o qual parece que estamos indo. E no tempo que me resta com você, quero mudar de assunto e passar para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Há alguns desdobramentos contínuos por lá, o que não é bom para o lado ucraniano. Mas acho que conversamos, na última vez que você participou, que a Ucrânia agora efetivamente ficou sem mísseis interceptadores, mesmo que eles não fossem tão eficazes, nem quando estavam todos funcionando. Agora, eles nem sequer têm esses recursos para funcionar, o que significa que os céus estão completamente abertos para o que a Rússia quiser fazer. Mas como você estava falando antes de entrarmos no ar, há também outro acontecimento do lado russo que pode ter algum impacto sobre o que vem a seguir. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse comentário de que Gerasimov, o chefe do Estado-Maior-General deles, está chegando ao fim do seu mandato, que acredito já tinha sido prorrogado. Pela lei, ele não vai continuar. Será que poderiam substituí-lo por alguém com uma mentalidade diferente? Bem, antes de sairmos completamente da zona de guerra, precisamos entender que muito recentemente os ucranianos lançaram com sucesso cerca de 800 sistemas não tripulados, drones fornecidos pelos britânicos. Os britânicos incorporaram novos motores que lhes deram maior alcance e também um pouco mais de velocidade, tornando-os mais difíceis de abater. Então, estamos falando, essencialmente, de mísseis de cruzeiro que voam a cerca de 6 metros acima das copas das árvores. Eles voam muito rápido. Chegaram em grande número. Atingiram alvos em Moscou e também em Volgogrado. Esqueci a terceira cidade, mas o ponto é que causaram muitos danos. Agora, esses danos vão parar a Rússia de vez? Não. Vão tornar a vida mais difícil para o russo comum? Na verdade, não. Mas foi um evento muito preocupante, porque estamos falando de um grande número dessas armas penetrando as defesas aéreas simplesmente porque os radares não conseguiam detectá-las. E quando conseguiam, já era tarde demais. Elas já tinham passado. Mas lembrem-se, essas coisas vieram, em grande parte, da Grã-Bretanha. E isso nos leva a outra questão que discutimos algumas semanas atrás. Quanto tempo mais os russos vão esperar antes de agir diretamente contra os britânicos e outros estados da OTAN que estão fornecendo ativamente esse material aos ucranianos? Lembrem-se, isso não vai mudar o resultado da guerra. A Ucrânia está perdendo e vai continuar perdendo. Será devastada. Na verdade, cada vez mais de nós que analisamos isso, e as poucas pessoas que restam na Ucrânia, menos da metade das que estavam lá no começo, breaks it's in the Haridu, Raisnia mapa. Wonder if there will even be a Ukraine on the map. That's another subject, but I think we have to take that into consideration. Esse é outro assunto, mas acho que precisamos levar isso em consideração. No terreno, vemos avanços dramáticos em direção a Zaporígia. Vemos a ponte em Zaporígia, que, segundo me informaram, continua estruturalmente intacta, mas foi pelo menos parcialmente destruída. Não que isso faça muita diferença, porque se alguém consegue lançar pontes sobre o rio Dnieper de forma rápida e eficaz, são os russos, e acho que eles conseguem fazer isso. Então, não acho que dependam tanto assim dessa ponte, embora seja uma ponte muito boa e suporte muito peso. Mas acho que o que estamos vendo é que o avanço em direção a Odessa é muito real, e já começou. Odessa foi isolada, está bloqueada pelo mar. Já não é mais a via de apoio e abastecimento dos ucranianos. E os russos, de fato, enviaram forças Spetsnaz e saíram de lá com muitos prisioneiros, alguns dos quais, segundo me disseram, são oficiais da OTAN. Nós não admitimos nada disso e não vamos confirmar nada disso. Mas acho que é isso que está acontecendo. Então, minha percepção é que estamos no começo do fim para Odessa e estamos vendo um movimento dramático no sul. Eu sei que os russos estão nos arredores de Kharkov. Quando pretendem dar o sinal para isso, ninguém sabe. E, mais uma vez, agora há, segundo me disseram, até 20 mil ou mais tropas norte-coreanas na Bielorrússia, ao norte de Kiev.
junto com 90 mil a 100 mil outras tropas russas e bielorrussas. Elas poderiam ser lançadas rumo ao sul, na direção de Kiev, com pouquíssimo aviso. Então, a razão de eu mencionar tudo isso é que uma coisa está muito clara. Os russos têm à sua disposição todas as armas, todas as capacidades, e eu diria, todas as tropas de que precisam para acabar com essa guerra. Agora eles se preocuparam, e continuam se preocupando, com uma guerra contra a Europa. Quer dizer, se você for até lá, todo mundo com quem eu converso, que volta da Rússia, diz a mesma coisa. Todo mundo lá acha que precisa estar preparado para uma guerra contra a Europa e a OTAN. Eles não nos veem como parte disso. Ainda existe essa percepção de que os americanos não vão fazer parte disso. Estamos apenas lidando com uma ameaça europeia. Bem, Dan, se isso for verdade, não há ameaça. E é isso que todo mundo continua tentando dizer a eles. Talvez o presidente Putin esteja finalmente percebendo isso. A ameaça com a qual ele se preocupava não existe realmente do ponto de vista militar. E então, é claro, você tem o governo Meloni que está por um fio, está se agarrando ao poder com as unhas. Macron está em uma situação igualmente ruim. E a situação na Grã-Bretanha é mais do que explosiva. E se você conseguir trazer David Betts para conversar sobre as condições dentro da Grã-Bretanha para agitação civil e rebelião aberta, por favor traga-o, porque o trabalho dele é, sem dúvida, um dos melhores que já vi sobre a questão geral de como as sociedades agem. E todo mundo naquela parte do mundo já está farto de milhões de jovens do norte da África e do Oriente Médio entrando no país, estuprando, saqueando, cometendo crimes. Isso é inaceitável. Eles querem que saiam. E eu acho que se você combinar isso com os danos econômicos, é uma receita para destruição. Agora, sobre o seu último ponto. Gerasimov recebeu uma prorrogação de 5 anos. 5 anos atrás. Tecnicamente, ele tem 70 anos. Ele precisa sair agora. O presidente Putin pode dizer, não me importo, e pedir ao parlamento que aprove alguma legislação permitindo que ele fique mais tempo. Suponho que possa. No entanto, há muito descontentamento com Gerasimov. Ele é visto como uma espécie de pedra no caminho. Alguém que obstruiu mudanças muito necessárias na condução das operações. Alguém que exerceu mais do que cautela, que foi francamente tímido. Há muito apoio para que outra pessoa assuma. Agora não há rumores, mas lembre-se de que mencionamos Surovikin, que surgiu do nada, vindo da África, depois de vários anos. Ele teve uma grande reunião com o presidente Putin, foi condecorado e foi uma festa de amor harmoniosa. E então, Surovikin desapareceu. Não se encontra em lugar nenhum. Há pessoas esperando que ele possa ser o misterioso chefe do Estado-Maior que surge do nada, porque todo mundo sabe que ele é muito mais agressivo e está absolutamente determinado a acabar com esta guerra o mais rápido possível. Gerasimov também prendeu pelo menos um major-general que teve a ousadia de se levantar, contradizê-lo e criticar a forma como ele conduzia as coisas. E Gerasimov o colocou na prisão. E para vergonha de Putin, segundo muitas pessoas, Putin deixou o homem definhar lá. E isso pode mudar. Eu não sei. A Rússia é um lugar onde, e acho que é Jim Jatras, que vocês tiveram no programa, ele me diz o tempo todo. A Rússia é um lugar onde aquilo que você espera nunca acontece. E aquilo que você jamais esperou acontece. Então isso deveria nos preparar a todos para fracassar como profetas. Certo. Bem, vamos analisar uma das outras coisas que você disse há pouco, porque ela tem muita relação com o que pode vir a seguir. É essa suposição, que também ouvi de várias fontes russas, de que eles acreditam que, se houver acionamento do artigo 5, porque a Rússia ataca algum lugar na Alemanha, no Reino Unido e assim por diante, os Estados Unidos não entrarão no conflito. Que vão conversar, talvez ajudar de alguma forma com armas ou munição, mas que não vamos lutar contra a Rússia pela Europa, porque essa linha seria cruzada. E então, os Estados Unidos, digamos que não seja apenas uma decisão política. Quero dizer, diante de onde estamos agora,
Estamos falando dos problemas que temos em toda a nossa marinha, algo que você mencionou na parte anterior do programa. Estamos falando dos estoques de munição e das limitações dos mísseis de longo alcance e dos mísseis defensivos que já temos. E não conseguimos resolver isso com nossa base industrial de defesa tão cedo, nos próximos 5 ou 6 anos, provavelmente nem depois disso. Podemos entrar numa guerra com a Rússia? E se entrássemos, o que aconteceria com as Forças Armadas dos Estados Unidos? Acho que estaríamos em grandes apuros. Quer dizer, como você e eu sabemos, para todos os efeitos, não temos exército. O exército é uma sombra do que já foi. Não tem profundidade nenhuma. Quanto ao nível de treinamento e a capacidade, eu não gostaria de arriscar um palpite. Ouço relatos muito contraditórios de pessoas que estão lá dentro, então simplesmente não sei. Mas, quando você olha para 400, digamos, 150 mil homens, acaba tendo cerca de 125 mil a 130 mil que realmente querem lutar e ser mobilizados para combater. Men, you get about 125 to 130,000 who can actually fight and deploy to fight. Então, quando você começa a analisar as estruturas de apoio necessárias, grande parte disso precisa ser mobilizada e transportada para o teatro de operações. Neste caso, seria a Europa Oriental, e isso está nas reservas, ou na Guarda Nacional. Não acho que isso vá acontecer. Aliás, o presidente Trump acabou de expressar sua irritação com a Coreia do Sul. E, por causa da relutância da Coreia do Sul em concordar com o que ele quer fazer no Golfo Pérsico e em algumas outras questões, ele decidiu cancelar um exercício conjunto envolvendo as Forças Armadas dos Estados Unidos e os coreanos. Agora, parte disso é em terra. A maior parte é aérea e naval, e já estava reduzida de qualquer forma. Francamente, os sul-coreanos, especialmente este governo, gostariam que saíssemos da península como um todo. Não somos mais muito populares por lá. Ficamos muito além do tempo em que éramos bem-vindos. E ninguém acredita nessa ameaça iminente da Coreia do Norte, porque os chineses não vão permitir. Não acho que os russos deixariam isso acontecer, porque os chineses não vão permitir que aconteça. Lembrem-se, quando se trata de decisões na Ásia, a Rússia sempre vai se submeter a Pequim. E Pequim não quer ter nada a ver com uma guerra iniciada pela Coreia do Norte. Então, Trump age rotineiramente com base na emoção e ataca da maneira que puder. Você não me apoia. Você não fez nada por mim quando eu queria que você fizesse algo. Então que se dane você. Não acho que ele preste muita atenção a tratados, alianças e obrigações legais. Por fim, continuo sustentando que Donald Trump vai resistir ao emprego ou uso de qualquer arma nuclear. E isso se baseia no que vi dele no passado e nas declarações que ele fez ao longo dos últimos anos. Não acho que ele vá aderir à ideia de usar uma arma nuclear tática. Posso estar errado. Mas, de novo, lembre-se, o Sr. Netanyahu tem muito mais influência do que qualquer outra pessoa. E Netanyahu poderia persuadi-lo a fazer isso. Outra coisa meio interessante é que Netanyahu e Zelensky estão agora mais próximos do que jamais estiveram. E isso se deve, em parte, a Zelensky, que sempre apoiou Netanyahu, mas também ao desejo dele de transformar isso na maior guerra possível, porque na cabeça dele, essa é a única chance de sucesso e sobrevivência. Acho isso delirante, mas acredito que é o que está na mente dele. Só que temos de olhar cada vez mais para essas guerras, como guerras que estão se fundindo, como falamos antes. Então, quando você olha por esse ângulo, Dan, nós não temos como lutar duas guerras ao mesmo tempo. Mal conseguimos lutar uma. E do ponto de vista doutrinário? Quer dizer, obviamente, desde 1997 você vinha defendendo que precisávamos reorganizar e reformar até mesmo a forma como lutamos, com o que lutamos e tudo mais. Teria sido ótimo se tivéssemos feito isso agora. Mas na prática, quase não fizemos mudança alguma desde o seu livro de 1997. Estamos meio que tentando lutar melhor do que antes, a Segunda Guerra Mundial ou a tempestade no deserto, não sei. Mas não muda muita coisa, mesmo com todos esses avanços.
Tentamos acrescentar alguns drones aqui e ali, talvez mais alguns mísseis e outros tipos de armamento, e assim por diante. Mas não queremos mudar nada. Neste momento, segundo algumas informações que acabei de receber, apenas um punhado de tanques americanos, por exemplo, e este é só um exemplo, tem essas gaiolas tipo tartaruga ou outros tipos de sistemas de proteção. Isso significa que, se de repente tivéssemos de entrar numa situação do tipo artigo 5 e tentássemos combater a Rússia em terra, nós simplesmente seríamos literalmente obliterados no campo de batalha. Porque nenhum dos nossos tanques que não tivesse isso teria sequer uma chance de sobreviver. Isso é só uma coisa. Nós não temos a capacidade ofensiva com drones, nem a capacidade defensiva com drones, nem a capacidade de transição rápida que tanto os russos quanto os ucranianos têm. Quer dizer, me parece que levaríamos uma surra se ao menos tentássemos isso. Acho que isso é uma certeza. Mas lembre-se, historicamente, dependemos muito da supremacia aérea. Essa é outra questão que precisa ser colocada em dúvida, porque quanto é mesmo? De 25% a 30% de todos os drones Reaper que voam a entre 25 mil e 30 mil pés, se necessário, foram abatidos e perdidos sobre o Golfo. Também perdemos aeronaves. Não perdemos aeronaves em muitos conflitos desde, na verdade, a Guerra da Coreia. Então, acho que seria uma estupidez catastrófica fazer isso. Mas lembre-se de outra coisa. Quando reorganizei a força, também a vinculei a uma estratégia implícita, baseada na abordagem britânica antes de 1914. E a abordagem que os britânicos adotavam antes de 1914 era: não se enfrenta potências continentais nos termos delas, porque você vai perder, já que sua força está principalmente no setor aeroespacial. Naquela época, apenas no poder marítimo. A velha expressão, um navio é tolo se lutar contra uma fortaleza. Sabe, não dá para fazer isso. Os britânicos não conseguiram. E eles deveriam ter aprendido com a Guerra dos Bóeres que tentar deslocar centenas de milhares de tropas por milhares de quilômetros para lutar contra um inimigo evasivo era uma enorme perda de tempo. Mas fizeram isso. E depois que acabou, e lhes custou enormes quantias de dinheiro, deixando-os endividados, fizeram uma aliança com os japoneses. Parte do acordo que fizeram com os japoneses, que assumiriam a responsabilidade pelos interesses britânicos no Pacífico, porque os britânicos já não conseguiam manter uma frota no Pacífico, era que eles forneceriam, ou seja, os japoneses forneceriam, no caso de uma guerra com a Rússia na Índia, 100 mil tropas para lutar lado a lado com 150 mil tropas britânicas, a fim de impedir que os russos atacassem a Índia. Agora, o que estou tentando dizer? Em outras palavras, havia algum pensamento estratégico por trás do comportamento britânico até 1914. Em 1914, eles fizeram o que nós fizemos. Entraram numa guerra que não precisavam travar contra um país que nunca tinha sido seu inimigo, chamado Alemanha. Nenhum soldado alemão tinha lutado contra um soldado britânico desde antes da Guerra dos 7 Anos. Quer dizer, um pouco antes disso. Não havia motivo, mas eles fizeram isso. Não havia motivo para nós precipitarmos esta guerra com o Irã, mas fizemos. Não havia motivo para entrar no Vietnã. Quantos vietnamitas tinham atravessado o oceano em Sampans e atacado São Francisco? Não muitos. Por que voltamos ao Iraque? Bem, em 1991, desperdiçamos a oportunidade de remover Saddam e colocar outro grupo no lugar. Mas da segunda vez, entramos porque queríamos mudar o Iraque e torná-lo amigável a Israel. O primeiro governo democraticamente eleito no mundo árabe que seria amigável aos Estados Unidos, a Israel e assim por diante. Isso tudo é absurdo. Ainda estamos envolvidos em absurdos, tentando alcançar ou obter o inalcançável. Deus nos livre de tentarmos entrar em Cuba. Fomos lá 3 vezes no início do século XX, e isso deu muito errado. Nós, de fato, escrevemos a Constituição deles. Supervisionamos eleições 3 vezes, em 3 invasões. Precisamos sair desse negócio de uma vez por todas.
E, francamente, Trump não pensa tanto em termos dessa coisa que chamamos de ordem internacional liberal, que é um desastre, porque se trata de construção de nações e de estupidez desse tipo. Ele pensa em termos de hegemonia militar americana, que é realmente do que se trata, e já faz muito tempo. Mas a nossa hegemonia é cara demais. Não precisamos dela. O povo americano não quer isso. O mundo não quer isso. É desnecessário. Mas o argumento é sempre o mesmo. Se não fizermos isso, o mundo inteiro vai desabar. Os russos vão avançar por toda parte. Vão estar sentados à margem do mesmo rio, pescando peixes mortos no Sena. Sabe, os chineses vão estar ali em algum lugar perto de Singapura. Bem, eles já estão lá como chineses, nós sabemos. Mas sabe, o exército chinês vai marchar de volta para o Sudeste Asiático. Vai atacar, descendo pela península. É tudo uma besteira. Isso precisa acabar. Precisamos sair desse negócio de uma vez por todas. Mas esta pode ser a gota d'água que finalmente faz o camelo cair. Essa questão chamada Irã. E acho que você tem razão. E não vejo como ele evita outro confronto. E cara, você também vem alertando há tantos anos que quando chegássemos a esse ponto, estou falando especialmente dos últimos 20 anos, desde que você e eu nos conhecemos, você sempre diz, um dia vamos entrar em uma dessas guerras. Ela vai nos levar à falência e depois vai causar a perda do império. E eu temo que estejamos bem à beira disso. E espero que não tenhamos de provar que você estava certo nessa. Bem, nós não precisamos do império. Nunca precisamos. Nós somos um império aqui mesmo, na América do Norte, e é nisso que precisamos nos concentrar. De fato, sim, teria sido muito melhor se pudéssemos ter feito isso por escolha, em vez de seguir em frente aos tropeços, perdendo muito sangue e recursos, para depois isso ser imposto a nós. Mas parece que esse também é o caminho que vamos escolher, e que não deveríamos, como você mencionou há um instante. Como sempre, Doug, agradecemos por participar e compartilhar essas opiniões aqui. Lembrem-se, culem de acessar Warrior Diplomacy. O Coronel McGregor tem um canal no YouTube. Ele também tem um Substack, com todo tipo de conteúdo excelente por lá. Muito obrigado, Dan. Certo, agradeço a você. E Gary, temos mais um programa hoje? Conseguimos confirmar isso? É de fato. O professor Marandi concordou em participar hoje, às 2 horas. Muito bem. Então vamos obter diretamente da fonte as informações sobre o que afinal está acontecendo no Irã e o que podemos esperar a seguir. Junte-se ao professor Marandi às 2 da tarde. Vejo vocês então no Daniel Davis Deep Dive. Vocês sabem que não temos patrocinadores porque odiamos encher vocês de anúncios. Eu não gosto deles. Então retribuam um pouco esse carinho. Inscrevam-se, curtam e enviem isto para alguém de quem vocês gostam.